Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui no nosso espaço dedicado ao pós-venda de concessionárias. Eu sou Olavo Centeno, especialista em pós-venda, e aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre esse maravilhoso universo aí de pós-venda das nossas concessionárias de caminhão, motocicletas, automóveis, implementos agrícolas e rodoviários. Nós vamos começar uma jornada, e eu te convido a acompanhar esses episódios, uma jornada sobre o ciclo de excelência no pós-venda. Eu acredito muito que sim, existe uma maneira, uma metodologia, processos que vão garantir que nós possamos entregar excelência naquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, e a gente não pode se iludir, sem excelência nós não sobreviveremos ao mercado que está despontando aí na frente. Esse primeiro bate-papo nosso aqui é para explicar as bases, para dar assim, um pouco dos fundamentos que vão fazer com que a gente possa erguer aí todo o nosso pós-venda sobre essa boa base e manter ela firme e forte. Primeiro ponto, eu acredito firmemente que nós temos que ter foco, um foco muito forte em três pilares fundamentais para o pós-venda. O primeiro pilar é o de atrair clientes qualificados para o pós-venda. Esse é um ponto muito importante no meu entendimento, a atração de clientes qualificados. E por que que isso é importante? Porque nós possuímos aí menos de 6.000 concessionários no Brasil e mais de 40 milhões de automóveis. Então a gente sabe que acreditar ou querer atender todo mundo seria uma ingenuidade ou seria assim uma catástrofe se fosse possível. Primeiro, porque nós não temos o espaço para isso. Nós não temos as ferramentas para isso e muito menos os profissionais para tanto. Se tem um número gigantesco de veículos rodando por aí e um número bem menor de concessionárias, o que nós temos que fazer é aprendermos a atrair aquele cliente que vê valor no que nós oferecemos no nosso pós-venda. Daí a importância do trabalho de atração de clientes qualificados. Nós não queremos trazer para o nosso pós-venda um cliente que não nos considerou nunca um profissional certo para reparar o veículo dele, um cliente que não tem as condições financeiras para pagar pela nossa hora, da nossa mão de obra, ou pelos valores que nós cobramos pelas nossas peças e pelos nossos acessórios. Se a gente atrair toda e qualquer pessoa para dentro do nosso pós-venda, muitos desses não estão prontos ainda. E aí a gente pode pensar, basta nós prepararmos eles, basta nós deixarmos eles prontos quando atendermos. Mas aí nós vamos ter que investir um tempo muito grande, tempo esse que nós não temos na hora de fazer o atendimento. Então, por que não atrair aquele que já está pronto? Esse é um pilar muito importante. O segundo pilar é que, uma vez que nós atraímos o cliente certo, nós não podemos perdê-lo. E aqui é que está, para mim, o ponto mais importante e talvez o mais negligenciado, apesar de ser falado o tempo inteiro. O de fidelizar, o de atender o cliente de um jeito que encante ele, que ele fique empolgadíssimo, que guarde memórias positivas sobre o atendimento e que tenha vontade, queira retornar sempre que precisar para o nosso pós-venda. Fidelizar o cliente. Se nós atraímos o cliente certo, agora o segundo pilar é garantir que a gente não vai perder esse cliente através de um atendimento que encante. E para encantar, eu preciso atender bem. E para atender bem, eu preciso entender do nosso cliente.
O próximo pilar é o pilar da rentabilidade. Atraímos o cliente certo, entendemos ele, atendemos bem e acabamos encantando esse cliente, por consequência, fidelizamos. Bom, agora nós precisamos colher bons frutos disso. E os frutos são a rentabilidade, a lucratividade da nossa operação. É o que nós queremos. Nós queremos que cada profissional que trabalha aí no teu concessionário possa receber o seu sua remuneração de maneira correta e que a operação possa se manter saudável financeiramente. Daí a importância de rentabilizar, e isso a gente consegue através de uma metodologia e de treinamento, de uma postura mais comercial. Sim, nós precisamos aprender técnicas de venda, técnicas de controle de objeção, técnicas de negociação, argumentação, para poder rentabilizar a nossa operação. Então veja bem, o ciclo de excelência de pós-venda, ele começa olhando para esses três grandes pilares. Esses três grandes pilares: atrair o cliente qualificado, entender o cliente para atender bem, encantando e fidelizando ele, e por conta disso, poder ter técnicas de vendas para rentabilizar a nossa operação. Esse é um ponto onde nós vamos construir tudo. As paredes dessa nossa operação, elas têm um ponto central. E quem é o ponto central? A peça mais importante de tudo, sim, o nosso cliente. E tudo começa dali. O ciclo de excelência é olhar para o nosso cliente, para o cliente, e entender as necessidades, os desejos desses nossos clientes. Toda e qualquer ação, toda e qualquer decisão tomada, todo e qualquer software adquirido, toda e qualquer ferramenta, treinamento, tudo da nossa operação, ela tem que levar em consideração o cliente. Então a gente tem que primeiro ter essa cultura centrada no cliente, com os olhos do cliente. Depois a gente precisa entender qual é a jornada que esse cliente tem dentro do nosso pós-venda. Desde a hora em que ele adquire o veículo ali, desde aquele momento, até quando realmente ele está indo embora, depois de uma visita no nosso pós-venda, depois de um serviço executado, depois de uma peça adquirida. Toda essa jornada, nós temos que mapear isso e entender as dores que ele tem, as dificuldades que ele tem ao passar por essa jornada, e aí trabalhar para ir eliminando uma a uma. Além disso, conhecer a jornada, conhecer as necessidades e os desejos, as dores que os clientes têm, nós podemos e devemos escutar bem o nosso cliente através lá de todas as pesquisas de avaliações sobre satisfação e atendimento necessárias que são feitas pela montadora, pelo concessionário e toda e qualquer observação que o cliente deixa nas redes sociais. Então, cultura centrada no cliente, tudo parte do cliente. Agora, se tudo parte do cliente, nós temos dezenas de microprocessos que são desenhados para atender esse cliente. E esse é o segundo step nosso aqui. Se a gente olha para o cliente, o primeiro step, o segundo é o que nós fazemos para atendê-lo. O que nós temos de processos para fazer com que ele se sinta bem. Então, agora é olhar para todos os processos que nós temos. E todos os processos, eu vou listar só alguns aqui, depois nós vamos passar um a um em outros vídeos. Nós estamos pensando aqui, desde a entrega do veículo novo ou seminovo, quando ele adquire no nosso concessionário, até a parte de limpeza e higienização, a parte de distribuição de serviço, a parte de acompanhamento, a parte da pesquisa de satisfação, a parte do pagamento, a parte também da recepção do cliente, da hora que nós estamos fazendo uma entrevista consultiva com ele. Todos os processos, eu conto aí mais de 15 processos macros em que
nós utilizamos algumas etapinhas pequenas para atender o nosso cliente. Então, nós temos o cliente no centro de tudo e os processos abraçando ele para poder fornecer o que é necessário, suprir as demandas. Só que os processos, eles não se fazem sozinhos. Os processos são desenhados para atender às necessidades do nosso cliente, mas são manipulados, são gerenciados, são executados por profissionais. Aqui a gente já está na nossa terceiro step, a nossa terceira fonte de informação importante para poder ter um bom ciclo de excelência. Os profissionais. Cliente, processos, profissionais. E quando a gente está falando em profissionais, a gente não pode se deixar levar. Os profissionais, quando falo profissionais, a gente está falando aqui em primeiro, entender quem nós queremos ter no nosso time. E daí é saber recrutar os nossos profissionais. Outro ponto que tem uma dificuldade muito grande dentro dos concessionários, porque muitas e muitas vezes nós nem temos ainda uma boa descrição de funções e cargos. Nós não sabemos o que é esperado daquele profissional. Sabe aqueles ciclos que nós olhamos aqui atrás, falamos sobre eles? Esses ciclos, para serem executados, precisam lá de habilidades, de conhecimentos necessários, de atitude do profissional. O tal do chá, tão falado há tantos anos, né? Então, o que nós queremos de cada função que nós precisamos ter ali no nosso concessionária será preenchida por um cargo que quem vai ocupar esse cargo é um profissional. O que nós esperamos dele? Primeiro, descrição das funções e dos cargos, o que é esperado, o que ele vai fazer, quais são as experiências necessárias, quais são os conhecimentos necessários e que tipo de atitude nós queremos do profissional que está ingressando ali na nossa empresa. Pessoal, cultura centrada no cliente, bons processos desenhados para atender essas necessidades do cliente e profissionais certos para executar, fazer esses processos acontecerem. Esses profissionais, eles precisam ser bem recrutados para o teu pós-venda. Mas não adianta só recrutar. Eu preciso também desenvolvê-los. Então tem que ter lá um plano de carreira, um plano de desenvolvimento profissional. Quais são os treinamentos que nós vamos precisar dar para ele? Tanto os treinamentos da montadora, como treinamentos extras, treinamentos fora da montadora, muito dedicada a produtos, mas todos os outros treinamentos, principalmente de soft skills, que nós precisamos entregar para preparar esses nossos profissionais para que eles possam entregar o melhor possível. É muito importante isso. O profissional não vem pronto. Melhor feita a descrição de funções e cargos, por melhor que seja o processo seletivo, ainda assim nós vamos precisar desenvolver os nossos profissionais, porque o cliente muda, o comportamento do cliente muda e os produtos mudam também, a tecnologia muda, tudo evolui, precisamos fazer com que nossos profissionais evoluam também. Além disso, pensando ainda nos nossos profissionais, tem que levar em consideração o engajamento, a motivação. Sim, a gente quer a atitude de ser proativo, guerreiro, de ir atrás, de se dedicar, o autodesenvolvimento, tudo isso muito lindo e importantíssimo. Porém, nós precisamos também criar dentro da nossa empresa um clima, um ambiente que motive os profissionais e, mais do que isso, engaje esses colaboradores na nossa cultura, naquilo que nós queremos. Então, quando a gente está falando dos profissionais, recrutar bem, desenvolver eles e motivar e engajá-los. Isso faz parte do ciclo de excelência do nosso pós-venda. E por último, e não menos importante, a gente tem uma camada que cuida de tudo isso, esse último step nosso aqui, que é uma camada de gestão. De gestão. E gestão, tanto de gestão de processos,
como gestão dos profissionais e também gestão dos indicadores de performance. Então, nessa nossa última camada, a gente tem ali a liderança, que tem um papel de engajar, motivar, apontar os caminhos, servir como um grande exemplo para todos os profissionais, mas nós também temos ali o papel do gestor, aquele profissional que analisa os números, analisa os dados, conhece o mercado, conhece o seu negócio, conhece para onde nós devemos e precisamos ir, constrói, desenvolve, pensa na estratégia daquilo ali, mostra as metas, explica como que nós vamos atingir essas metas, por onde nós vamos passar, a importância de cada um, cria planos de ação para que essas metas sejam implementadas, monitora essas metas constantemente para entender se elas estão sendo feitas de maneira correta e sendo atingidas, se estão sendo superadas ou se estão abaixo do que era esperado, e com base nessas informações, nesses indicadores, reúne-se de novo com o time e ajusta para acelerar aquilo que está devagar, para botar novas marcas, novas metas para aquilo que está sendo atingido de maneira muito simples, e assim fazer com que todo o jogo funcione corretamente. Veja bem, ciclo de excelência não é uma coisa feita por uma única pessoa, é pelo coletivo aí do nosso pós-venda, e que precisa olhar e sair do centro de tudo, núcleo central, o cliente, os processos que vão dar demanda e atender às necessidades desses clientes, os profissionais que vão fazer com que os processos aconteçam de verdade, são os que implementam esses processos, e a gestão que coordena tudo isso. Esse é o ciclo de excelência. E essa é a jornada que eu te convido aí a acompanhar vários episódios, a gente passando em um a um. Sucesso das vendas, e eu te espero aí no nosso próximo vídeo dessa jornada incrível, o ciclo de excelência do pós-venda. Tchau, tchau.